Hoje em dia também nós vivemos uma prisão, né? Vamos dizer assim, uma prisão. E a gente também não pode sair, né? Assim, por aí, sem pensar que nada vai acontecer. Tiramos pela nossa cidade, Carapicuíba, o tanto de assaltos que aumentou, né? O tanto de mortes que está acontecendo. Então veja, para nós também, nós estamos vivendo a mesma tribulação daqueles homens. A preocupação bate no nosso coração humano. Quando a gente coloca nossas crianças para ir para a escola, quando a nossa esposa, o nosso marido sai para trabalhar, a gente não sabe se ele vai voltar. Então nós vivemos um mundo de tribulação, um mundo de dificuldades, um mundo que nós seremos provados, a nossa fé será provada. É por isso que Jesus se coloca no meio de nós hoje e fala: a paz esteja convosco. Mas essa paz que nós temos que viver, irmãos, é uma paz que tem que ser verdadeira. Não pode ser uma paz fingida. No próprio Evangelho ele vai dizer, né, que ele derrama a paz, mas ele diz assim: perdoai, né, os pecados, perdoai aqueles que te cometem, né, injustiça. Ele quer para que a gente possa perdoar aqueles que não perdoar, serão retidos os pecados. E aqui a gente vê que a tribulação já começa pela nossa casa. Quando a gente não consegue o perdão, a gente vive em dificuldade. Quando a gente não consegue o perdão, né, no nosso trabalho, no ambiente que nós vivemos, aí nós não teremos essa paz que o Senhor está falando. Porque a misericórdia de Deus é justamente isso. Ele se entregou totalmente a nós. Entregou o seu filho, seu único filho, né, para que nós pudéssemos hoje ter acesso à vida eterna. Só que a gente não consegue perdoar as pessoas que convivem conosco. Imagina a situação em que eles estavam vivendo. Jesus, ele aparece para Maria Madalena. Essa semana foi a semana da aparição, né? Domingo foi a Páscoa. Ele aparece para Maria Madalena. Depois ele aparece para os discípulos que estavam indo para Emaús, o circo de Emaús. Vai dizer que eles se colocam no meio dos discípulos, o coração deles ardiam. Eles ardiam, o coração deles ardiam porque Jesus falava no coração deles. Depois Jesus aparece na festa milagrosa, onde os discípulos estavam pescando. Vai dizer que eles pescam mais ou menos 150 gramas de peixes. Jesus parte o pão e aí sim os olhos deles se abrem. Então veja, Jesus está a todo momento no meio de nós. E é nas pequenas coisas que a gente vai perceber que o Senhor está no meio de nós. É a nossa convivência diária, né? É lá no nosso trabalho. Aquela pessoa que a gente fala assim: essa pessoa é uma bênção, é uma pedra no meu sapato. Pode crer que Jesus está usando ela para a sua santificação. Na sua casa, né? Seu marido é uma bênção, sua esposa é uma bênção. Talvez seja a pedra no sapato que nós precisamos para chegar ao céu. Nós seremos provados. A misericórdia de Deus é derramada a todo momento, a todo instante, né? Mas a gente precisa se abrir para que essa misericórdia aconteça. O Evangelho ainda vai continuar dizendo assim que Jesus se coloca no meio deles e no meio deles não estava Tomé. E aí então os discípulos se alegraram que Jesus disse para eles e eles vão contar para Tomé aquilo que aconteceu. E Tomé vai dizer assim: se eu não ver, olha o que Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão do seu lado, eu não acreditarei. Falou pela sua humanidade. Falou pela sua falta de fé. Imagina um discípulo que andava com Jesus, que viu Jesus multiplicar o pão e saciar o fome da multidão, que viu Jesus, né, curar os negócios, que viu Jesus fazer o hoje andar, que viu Jesus fazer tantas curas, tantos milagres. O coração desse homem estava endurecido. Se eu não puser a minha mão, eu não acreditarei. Para nós também tem uma grande lição. Muitas vezes a gente só acredita naquilo que a gente vê. Sendo que até o fundamento da esperança. Nós temos que acreditar naquilo que nós não podemos ver. Então, se um dia o Senhor te prometeu alguma coisa, somente creia. Somente acredite. E em outro evangelho vai dizer assim que o centurião ele chega para Jesus e ele fala para Jesus curar o servo dele. Então Jesus diz: eu vou até a tua casa. E ele fala assim que ele não era digno de Jesus entrasse na sua morada, mas que Jesus pudesse dizer uma só palavra e o servo dele ficaria curado. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, em Israel não vi tamanha fé igual desse homem. Ele fala: pode ir, então o servo está curado.
Havia certeza no coração daquele homem de que Jesus tinha curado o servo dele. Ele não duvidou. Enquanto aqui nós vemos Tomé, que é o novo Jesus, que ouvia os ensinamentos de Jesus, ele não acredita a dureza do nosso coração. Talvez nós olhamos para a situação da nossa casa, quando as pessoas só falam, olha, tem jeito, e o nosso coração se endurece. E a gente não acredita, a gente fala, só se eu ver essa bênção transformada. Só se eu ver essa bênção liberta. Só se eu ver essa cura, eu tenho que tocar. Enquanto o Senhor não falou para nós, a minha misericórdia vos basta. A minha misericórdia vos alcançará. A minha misericórdia estará sempre convosco. Vai dizer o Papa Francisco que não há pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar. Não há pecado que a misericórdia de Deus não possa alcançar. Então, uma situação a qual Deus não possa alcançar, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração. É interessante que Tomé, da mesma forma que ele duvida, depois ele se abre. Ele se abre, então, quando Jesus fala para ele, você pode tocar nas minhas chagas. Ele olha para Jesus e faz uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ele deposita toda a sua fé, toda a sua confiança, sabendo que Jesus venceu a morte. Sabendo que Jesus ele venceu a morte e ressuscitou. E agora estava no meio deles com as suas chagas. E agora eles podiam ver as chagas verdadeiras nas mãos, no coração de Jesus e nos pés de Jesus. Ele poderia muito bem tocar, mas ao ver o Cristo ressuscitar, ele professa a sua fé. Talvez esteja faltando para mim e para você neste dia acreditar plenamente na misericórdia de Deus. Confiar que Ele vai transformar a nossa casa. Confiar que a situação adversa vai ser transformada a partir de uma ordem de Jesus. E aí nós veremos o milagre acontecer. Só que para isso, irmão, nós temos que viver em unidade. Na primeira leitura do Evangelho, justamente isso. Os discípulos, eles viviam na unidade, a unidade entre eles era tão grande depois que Jesus, se assente ao céu, que vai dizer que o povo vendia tudo aquilo que tinha, e ali eles entregavam aos discípulos, e ali colocavam tudo aquilo que eles tinham aos pés dos discípulos, confiando plenamente na misericórdia de Deus. Os milagres aconteciam. Por quê? Porque eles viviam em unidade. As pessoas que olhavam para eles e viam Cristo neles, olhavam para eles e diziam assim, como Ele se ama. É em unidade que o milagre acontece. Talvez tenha faltado isso na minha casa, na sua casa. Nós pegarmos as nossas mãos e orarmos pedindo a misericórdia de Deus. O irmão que mora aqui em Osasco, ele deu um testemunho. Aconteceu aqui, na nossa diocese de Osasco. Uma mulher entrou na igreja com uma criança que não enxergava. E aí, ela pediu oração com a criança. O desejo do coração da mãe é que a filha pudesse recuperar a vista. Era cega de nascença. Eles oraram para aquela menina, nada aconteceu. A mãe foi embora. E aí eles pensaram assim, falaram, nossa, nós clamamos o nome de Jesus. Clamamos a misericórdia de Deus e nada aconteceu. Essa mulher nunca mais ela volta na igreja. Na outra semana ela voltou novamente com a criança. E ela falou assim, eu quero que vocês orem novamente. E aí, então o Espírito Santo tocou no coração dos irmãos para darem as mãos, junto com a criança e a mãe, fizeram um ciclo de oração. E eles oraram. E o milagre aconteceu. A criança voltou a ver. A criança, quando olhou a mãe, reconheceu automaticamente que aquela sua mãe. Todos entraram em choro porque viram a misericórdia de Deus derramada. Por que o milagre aconteceu da primeira vez? Porque eles não deram as suas mãos. Quando a gente está em unidade, como vai dizer aqui a primeira palavra, o milagre acontece. Talvez ao sentar na mesa, ao fazer uma refeição, reze o Pai Nosso, reze a Ave Maria. Talvez na situação difícil como você está vivendo, junte suas mãos com uma família e ore. Porque a misericórdia de Deus, irmãos, é derramada a todo momento, a todo tempo. Basta nós recorrermos à sua misericórdia. O peito aberto de Jesus jogou água sobre a humanidade e lavou todo o pecado. É o Senhor que hoje nos convida a entrar em suas chagas e se esconder em suas chagas. E assim nós iremos alcançar a misericórdia do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser louvado.
aí, meus pais.